Fala, turma! Sejam bem-vindos ao Ipcom Podcast, que o espaço onde a gente fala de varejo, fala sobre liderança, fala sobre gestão de pessoas, enfim, muita coisa boa e até a gente se diverte fazendo aqui esse programa para levar um conteúdo relevante aí para vocês, do segmento supermercadista, atacadista, enfim, hortifruti. Então, um bate-papo sempre com muito conteúdo de qualidade para vocês. Então sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento super especial para todos os clientes que participaram do Ipcom 360 esse ano. O evento foi, olha, espetacular. Muita gente viajou para São Paulo, clientes do Rio de Janeiro, clientes do interior que vieram para o Ipcom 360. A gente nem tem palavras para agradecer. Agradecer também aos nossos parceiros que contribuíram para o evento, que estiveram lá conosco, acreditaram no Ipcom 360. Então foi sensacional. E, claro, eu não posso esquecer também de agradecer a todos os palestrantes que estiveram lá, levando conteúdo, fizeram a gente pensar, né? Abrir a cabeça sobre as coisas que estão acontecendo no varejo. Foi, olha, um show que vocês deram. Então, agradecer aí do fundo do nosso coração todos que participaram do Ipcom 360 e, claro, não posso também deixar de falar dos nossos ipconianos que estiveram lá trabalhando, apoiando em toda a operação para fazer o Ipcom 300 acontecer. Nosso muito obrigado a todos vocês. Bom, então, eu queria também deixar um recado para você que quer ir para a NRF. E aí eu vou fazer eu vou trazer um personagem que esteve no Ipcom 360 e que sabe como nunca, como ninguém, aliás, como fazer desse evento algo aí extraordinário, realmente uma experiência, que é o Olegário Araújo, que foi palestrante no Ipcom 360. E se você está pensando em ir para a NRF em 2026, agora em janeiro, cara, você precisa conhecer o trabalho do Olegário junto com a FGV, tá? Então a FGV com Centro de Excelência no Varejo, procura saber sobre o trabalho deles na NRF, essa experiência que eles criam para os varejistas lá em Nova York, para conhecer, participar da feira. Gente, é uma pós-graduação em 3 dias. Vocês precisam conhecer a NRF. Vai lá no perfil do Olegário Araújo no Instagram, a gente vai deixar no copy aqui. Mas, não faz isso agora não. Fica com a gente no podcast, né? Pelo amor de Deus, acompanha a gente. E depois você vai lá no perfil do Olegário para conhecer ele e também conhecer o trabalho da FGV, né? Que leva aí o varejo para a NRF. Bom, então, vamos lá, a gente hoje tem a honra aí de receber o nosso convidado, nosso super convidado, eles que são clientes da Ipcom já há décadas, né? Uma loja super tradicional em Pinheiros, em São Paulo, que é o Supermercado Luzita, e a gente está aqui com o diretor executivo, sócio do Supermercado Luzita, o Afonso Rio. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. pelo convite, Henrique. Você sabe que na internet, no YouTube, pode ser que tenham pessoas assistindo a gente de madrugada. Então bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde e boa noite. Muito obrigado, Afonso, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, por estar aqui. Pedir desculpa para você, que nós tínhamos marcado de ir no Ipcom 360, mas eu tive um problema com família. Meu pai teve um problema de saúde e a gente não conseguiu ir, não estar presente. Mas eu sei que foi um sucesso. Mas parabéns. E eu tenho certeza que nos próximos você vai estar lá prestigiando a gente. Certeza. Né? Quem sabe até como palestrante, hein, Afonso? Vamos ver. Eu gosto bastante, vamos ver. E galera, agradecer o Afonso aqui, porque, temos chocolates aqui para todo mundo, o pessoal que está aqui da produção. Para a Laís, para a Natália, para todo mundo. É isso aí. Bom, obrigado, Afonso. Eu que agradeço. É só pra gente degustar mesmo ou tem alguma... É pra você. Não, isso é só pra... então, é um carinho. Muito obrigado. Então, para retribuir o carinho, mas espera aí, qual que você gosta, Laís? Laís e Nath, qual que vocês gostam? Pra mim pode ser o sonho de valsa. Sonho de valsa. E você, Nath? O meu pode ser ouro branco. Ouro branco, aí, Boa. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Aqui, diretamente do Supermercado Luzita.
Propaganda para a Mondeliz, vou falar para Juliana. Fala, Juliana. Obrigada, viu? Muito obrigada. Aí, e para retribuir esse carinho, Afonso, a gente está lançando também o nosso emblema, né? Que é uma arte digital que a gente tem feito para os nossos convidados. É uma surpresa, você vai ser o primeiro. Ah, que legal. Né? Eu adoro isso. Então, adoro tecnologia e inovação. Eu adoro. É um assunto que Então, é uma arte feita pela nossa IA lá na Ipcom, em homenagem aí a você, com muito carinho. Né? Vamos compartilhar aí. Nosso emblema de hoje, galera. Você sabe que eu falo de IA? Oh, que lindo! Nossa, que maravilhoso! Obrigado! Nossa, minha família, cara, que coisa linda! Essa aqui é a Sofia, meu primeiro amor. Lógico, além da mãe, mas a minha filha, a Sofia, meu primeiro amor. E a Helena, a minha segunda filha, são as minhas filhas. A Sô tem 13 anos e a Lê tem 11 anos. E a Mariana, minha esposa, que me deu a alegria e o meu alicerce. A Mariana, depois que eu conheci a Mariana, já vão uns 17 anos de casamento. Ela que me deu toda a mudança na minha vida, foi a Mariana que foi a responsável por tudo isso. Que legal. É muito bom ser pai, é muito bom ter família, é maravilhoso. Obrigado pelo carinho. E essa é exclusiva, essa pintura Obrigado. É uma... Tem uma sigla, né? N agora, essas artes digitais aí. E é única. Maravilhoso. Obrigado, viu? Né? Obrigado mesmo. E depois a gente te manda esse emblema também. Ah, que legal. Legal. E onde foi essa foto? Eu acho que essa foto foi em Aveiro. Eu não sei te dizer. Foi em Aveiro, numa gôndola. Eu não sei te dizer, assim. Eu não lembro. Eu sei que foi uma viagem, mas eu não sei qual das. A gente vai todo ano, eu aproveito julho e a gente, como eu tenho família em Portugal, a gente vai para Portugal. Então tá sempre por lá, sempre julho. E elas amam e tem a família, então a gente sempre vai em julho. Mas eu acho que essa foi em Aveiro. Moram lá? A família, uma parte da família mora lá? Do meu pai. Do seu pai? Do meu pai. Meu pai, a história do meu pai veio com 10 anos de idade, saiu de casa. Nunca mais voltou. Conta um pouco dessa história pra gente. E aí, já emendando, né? Emendando pro Lusita, meu pai com 10 anos saiu de casa para estudar no seminário. Com 14, 15 anos, já estava no ginásio no Porto, já vendendo pipoca para assistir jogo de futebol, para entrar no jogo de futebol, assistir o jogo de futebol, uma época muito difícil. Segunda Guerra Mundial, 1940, ele nasceu. Com 17 anos, ele estava sozinho aqui no Brasil já, em São Paulo. Veio sozinho, sem ninguém. Ele tinha irmãos? Tem irmãos, família lá? Tem irmãos lá. Até minha tia hoje está aqui, está cuidando dele, estão juntos. Ele está com 85, a minha tia com 83 e o meu tio com 80. E teve... Veio de navio? Veio de navio, sozinho, sem ninguém. Meu pai, nem os pais deles conseguiram se despedir dele. De tanta dor, de ver um filho partir e ir embora. E meu pai veio sozinho. Casou com uma brasileira, minha mãe brasileira. Começaram a namorar, ela tinha 16 anos e ele 21. Infelizmente, eu perdi minha mãe há 2 anos atrás. Meus sentimentos. Já estavam quase 60 anos juntos. E agora meu pai, graças a Deus, ainda está na luta, está vivo, está na ativa. Lógico que não tem mesmo ímpeto que tinha antes, mas está na ativa. Ainda briga, é aquele português que briga, que tem aquela cultura centralizador, dura. Dirige, né? Mas é uma cabeça que não existe igual. Meu pai bate um olho, ou em números, meu pai bate o olho e faz conta de... Tem uma curiosidade. Eu era pequeno, eu costumo dizer que eu nasci dentro do supermercado. Com 13 anos eu já estava... Desde pequeno eu ia, sempre. Eu brincava de levantar a porta de aço e tal. E meu pai batia o olho numa pilha gigantesca, porque na época da inflação você tinha que comprar carretas e carretas porque o preço estava sempre oscilando.
E ele batia o olho numa pilha e ele sabia que estava faltando mercadoria. Falou, essa pilha não está certa, está faltando. E estava faltando. Fazer desmontar inteira e contava, estava faltando. E era verdade. Era verdade. Com 17 anos estava em São Paulo, foi trabalhar com os primos em Ferraz de Vasconcelos, juntou um dinheirinho, comprou um bar na Rigo Freitas, que aí, do Januário, que viria a ser sócio dele. Sócio dele. Pai do Janu. Pai do Janu. Pai do Janu. E ali começou o casamento dos dois, a sociedade dos dois, que dura até hoje. Isso em... Que também são portugueses, né? São. O Janu o pai dele era de Machico. A dele é da Madeira. E foi a estrutura dos dois deu totalmente certo. Em 1962, 63, compraram o Oscar Freire. E eles tinham uma padaria na Vila Sônia, compraram o Oscar Freire, foram para Oscar Freire e ali começou a história. Compraram uma esquina, que era uma casa de material de construção, fizeram uma padaria, mas meu pai sempre na cabeça dele, eu vou ter um supermercado, vou fazer um supermercado. Começou como uma panificadora, né? Começou uma panificadora e o Januário, até na cabeça dele, ia ser panificadora, mas meu pai não. Meu pai falou assim, não, vai ser panificadora e supermercado. Em seguida já virou supermercado e aquilo foi durante anos, nós somos uma trajetória. Nós estamos falando hoje em 63, 62 anos, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, os fundadores. Pelo que eu vi, foi em 66, né? 66 foi a virada para o supermercado. O que virou o supermercado, começou como supermercado em 66. E eles começaram pequenininho, aquilo foi crescendo. Foram comprando as casinhas, a gente tem uma área muito boa hoje. Na Oscar Freire, uma área que a gente tem hoje é assim, praticamente muito difícil a aquisição e o tamanho da área. A gente passou por... E aí eu passei, desde pequeno, desde os 13 anos, eu passei todas as fases de dificuldades econômicas do Brasil. Eu passei lá dentro e eu vi. Desde mudança de plano. Plano cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, plano verão, plano Besser, plano... Inflação. Aquilo era plano... Hiperinflação. Aquilo era dias, noites sem dormir, às vezes noites tomando cuidado. Eu vi você pagando carne, sei lá, R$10 e vendia por 5. Era obrigado, porque era tabelamento. Eu vi iogurte sendo tirado da geladeira, porque senão ia ter que dar de graça e não se podia, não tinha cabimento dar de graça. Eu vi muitas coisas, participei de muitas coisas. E trabalhei no caixa, trabalhei de pacoteiro, trabalhei nos frios, trabalhei na lanchonete, trabalhei de chapeiro. O único lugar que eu não trabalhei foi no açougue. E via os traseiros chegando. Hoje não, hoje vem tudo já. Caixaria. Vacado, tudo já limpo, tudo. Mas naquela época não, naquela época era uma época. Eu ia para o Ceasa, fazer Ceasa. Eu lembro da sirene do Ceasa tocando para fazer o carregamento, e antes ia fazer as compras. Depois tocava a sirene e você ia carregar as peruas, nós tínhamos combis e tinha que fazer o carregamento. Hoje, graças a Deus, não. Já temos os fornecedores que trazem tudo, já vem tudo limpo, tudo muito mais qualidade. Tudo evoluiu na vida, tudo evoluiu. E dentro disso, no supermercado, a tecnologia, nós somos um dos primeiros a trazer a tecnologia para dentro do supermercado. Em 1990, 89, 90, nós já tínhamos computadores, que a gente acabou de dizer da Remarca. E a Remarca trouxe vocês. E aí, eu, nessa época, tinha 20 e poucos anos, talvez, e eu fui o que fiz a implantação da Ipcom lá.
Eu que fiz os cursos todos, eu que fiz o treinamento, eu que comecei com a Ipcom. Eu comecei com a Ipcom lá e já mexia nos computadores, adorava mexer nos computadores. Mas até pela minha natureza, eu sempre fui... Quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, eu tenho necessidade. A minha motivação é conhecer. E expor também. Expor, mostrar. E a partir do momento que eu mostro e eu coloco, eu treino e saio de cena. Eu também não tenho a necessidade de estar à frente, de ser um CEO, de ser Sou gestor? Sou. Mas eu não tenho também essa necessidade de estar naquela frente de batalha. Eu estou mais no bastidor. E de estar dentro do bastidores, eu hoje até faço parte de novas ideias, novos negócios, observar, e é isso que eu estava até conversando com a gente antes de conversar, estava conversando com a Natália, perguntando e buscando informação, tanto, por exemplo, da Laís, da Natália, tua, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso. Sim. Eu não só crio insights, mas eu jogo para você a sementinha. Que é nesse gatilho que eu trago algumas coisas que já estão dentro de você e você precisa colocar para fora. E aí dentro do seu mercado a mesma coisa. E nisso tudo, voltando ao Lusita, o Lusita foi se fazendo, crescendo, a gente foi colocando ideias, surgindo novas coisas. A gente, graças a Deus, dentro de uma loja tradicional, única, tradicional, são poucas, são Iaiá, Santa Luzia, a gente, o Jaguaré também, do Marcelo, que é também... Na região, né? Lógico que deve haver mudanças, vai haver mudanças. Nós temos hoje cabeças novas, talvez a filha do Janu, Ana Carolina, que está numa formação e num caminho espetacular, ela deve vir trabalhar com a gente, é uma cabeça nova, uma cabeça com novas ideias, e a gente, logicamente, deve mudar e deve ser e acontecer novas coisas, que é natural. A necessidade hoje é a inovação hoje de e-commerce, de novas ideias e a experiência dentro do que se vê, do que se acontece dentro do seu mercado. É uma coisa... E isso é o meu estudo. O meu trabalho hoje é muito identificado ao comportamento humano. Determinado momento, dentro do Lusita, a gente foi... como o meu pai está sempre na frente de tudo, naturalmente eu fui buscando outros caminhos. Eu entrei numa fase chamada metanoia. Você sabe o que é metanoia? Não faço a menor ideia. Você sabe o que é metanoia? Metanoia, o Henrique chega com determinada idade e começa assim, o que eu estou fazendo aqui na Ipcom? Por que eu moro aqui em São Paulo? Por que eu casei com essa mulher? Por que eu tenho, meus filhos são assim? Por quê? E ele começa a se questionar. Fala, não, eu vou morar em Atibaia. Vou aproximar só mais um pouquinho aqui. Vou morar em Atibaia. Vou morar em Atibaia. Vou dar qualidade de vida para meus filhos, para minha mulher. E vou ver outras coisas, vou buscar outras coisas, outros caminhos, outras ideias. E nisso eu precisava de alguma coisa, eu estava buscando alguma coisa nova. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer relacionamento, de conhecer as pessoas, de identificar, de start, de insight e compreender, às vezes, o outro lado. E nisso, eu estava marcando uma reunião entre dois amigos que precisavam fazer novos negócios. E o cara falou, estou pensando em você. Pô, o que foi tal? Fiz um curso aqui que mudou minha vida. Falei, pô, que legal, tal. Falou, tal. Desliguei o telefone e fui falar com o outro. O cara está falando para mim que fez um curso. Eu falei, eu fiz, você tem que fazer. Mudou minha vida também. E fui lá ver. Fui lá ver um curso que só tem 3 lugares do mundo, São Paulo, Paris e San Diego.
COGNI, chamado COGNI de cognitivo, psicologia e psicodinâmica para autoliderança. Então, fiz 2 anos e meio de imersão total, estudei tudo que é psicologia e psicodinâmica, voltado para a alta liderança. E começamos a ver as diferenças que havia de comportamento entre as pessoas. E eu fui me apaixonando por isso. Aí fui fazer Hoffman, que é Harvard, fui fazer PNL, fiz PNL Master, agora estou fazendo para conselheiro e mentoria. Então, tudo que é voltado à parte humana. Nisso veio batendo papo com a Priscila Maca, que é da APAS. Da APAS, a Priscila. Que é a Priscila, que é um ícone, ela é imagem, é uma das principais perante ao supermercadista. A Priscila ela tem o jeito dela, a maneira dela, e isso é grandioso para a APAS e para ela. O relacionamento da Priscila com a APAS de imagem é perante ao supermercadista. Para relacionamento, ela é ímpar. E eu comecei a conversar com ela e mostrar para ela, assim, naturalmente. Aí veio o Zé Eduardo Violeta, a Shirley Castanha, do Castanha, que também é uma loja única. Que é tradicional também, como vocês. Muito tradicional. A Shirley, ela, tudo que hoje, ela em breve também deve ser a próxima presidente da APAS. Tudo que é relacionado à televisão, entrevista, é a Shirley. Ela fala muito bem e ela tem uma capacidade absurda. Então, ela veio, ela e Zé Eduardo, e me fizeram convite para ser diretor da APAS. A gente foi para a APAS, ser diretor da Regional São Paulo, do principal... Sul, né? Não. São Paulo, que capital. Unificou, né? Ainda não era unificada. Tem a Sul e tem a Leste. O que você está falando unificou para fazer experience. Isso. Mas os escritórios são diferentes, as regionais são diferentes. Okay. Eu era o principal de São Paulo. Então, as principais, GPA, Açaí, Carrefour, São Marché, Oxo, Sonda, todas essas que são escritórios maiores, representavam dentro de São Paulo. Que, aliás, foi uma excelente ideia, né? Porque ter unificado o experience, porque né, você consegue agregar mais, né? Foi. E a APAS... Então, e é engraçado isso que você está falando, porque dentro do aprendizagem... E Afonso, eu lembro que a gente patrocinou na época Sul, Leste, todas as regionais em São Paulo, e você já estava à frente desse projeto. Já. Não? Eu fiz, acho que 3 Experience em São Paulo, e depois aí era a última, foi o 4º ano, que aí foi a última, foi as 3 no distrito AMB. Foi as 3 juntas no distrito AMB. Eu fiz 3 antes, excelente também. E depois fiz as 3 juntas. E dentro desse aprendizado, só uma curiosidade, e aí foi eu fiz isso com o Rodrigo Mariano, que é hoje é o diretor de novos negócios, de tecnologia. A gente descobriu, através dos estudos, a Zona Leste tem 5 milhões de pessoas. É um país. Nossa. E aí você tem, dentro de São Paulo, culturalmente, bairros diferentes. Você tem a Moca, você tem Ipiranga, você tem a Zona Leste, você tem a Zona Sul, que é totalmente diferente, a Zona Oeste. E aí isso é interessantíssimo, porque são, não vou dizer, mas são pequenas cidades dentro de São Paulo. Gente, eu agora eu sabia que era um número muito elevado, mas assim, 5 milhões é muita. Campinas tem o quê? 1 milhão? 1 milhão e pouco? Eu não sei nem se chega. Talvez, acho que não, acho eu, não sei. Comenta aí embaixo, galera, pra gente. Não sei, não posso dar número que eu não sei, mas eu sei que Zona Leste falam em 5 milhões de pessoas. Falam em CNPJs, é um negócio, eu não sei o número exato, não vou falar. Mas eu sei que são milhares de CNPJs, por exemplo, que a APAS não conseguia atender.
Olha só. Não conseguia atender, por quê? Porque ficava longe. Então, a nossa sede é na Pio 11. Uhum. Então, a gente não conseguia atender. Então, a gente fazia na Arena Corinthians lá. Do A Zona gente Leste. fez um estudo para fazer um hub dentro da Arena Corinthians, para trazer escola APAS, para ter startup, tecnologias, desenvolvimento, escola APAS. Uhum. E dentro, por exemplo, da escola APAS, por exemplo, uma escola de açougue, uma escola de formação de padeiro, porque a gente não conseguia atender aquela região. E aí, a APAS, voltando para a APAS foi assim, para mim foi só agradecimento, foi uma escola maravilhosa. Eu tive a honra... Como é se você puder até complementar, e nesse momento que você está compartilhando conosco da sua trajetória, Afonso, fala também como é o dia a dia de um diretor de distrital da APAS, como é o trabalho de vocês? Então, é assim, isso é interessantíssima essa pergunta, porque eu não tinha ideia. Eu tinha ideia, nós fazemos parte da APAS desde 86, desde que a primeira reunião, acho que foi na Washington Luiz, no centro empresarial do Washington Luiz, depois foi eu lembro, era pequeno, no Transamérica, Hotel Transamérica Interlagos. Nossa, que não existe mais. Nós tínhamos um jantar domingo à noite de despedida, ou quinta à noite, sexta à noite, no Eldorado, no Teatro do Eldorado, do Shopping Eldorado, no teatro. Aí tinha sorteio e eu ganhei um videocassete Panasonic. Tinha 14 anos de idade, imagina, eu tinha 14 anos de idade. Ô, Nath, você sabe o que é um videocassete? Mas você já viu um? Nath, você tá com o iPhone. O videocassete era a mesma coisa que o iPhone hoje. Na época, pra você ter ideia, para sortear, o cara que ganhou, era uma sorte. Você não tem ideia. Eu tinha assim, a conversa que vinha do Paraguai. Era um negócio assim completamente. E quando ia devolver a fita? Nossa, você tinha que rebobinar. Você tinha que rebobinar, senão tomava multa. Imagina, você ia num lugar chamado locadora, aí tinha vários. Aí tinha drama, ficção. Aí você escolhia a fita, tinha que pegar uma fila. Era muito movimento. Pegava a fita, tinha que dar o teu RG. Tinha carteirinha. Carteirinha. E aí você tinha que devolver no horário certo, no dia certo e rebobinado. Se você não voltar, você tinha multa. E lançamento, você tinha que... não conseguia. Lembra? Não conseguia pegar. Lembra? Você lembra disso. Aí, voltando, eu estava falando para você que eu tenho a honra e tenho a agradecer a Deus. Olha que coisa legal. Eu peguei 3 presidentes. Eu peguei uma das fases mais importantes e mais difíceis da APAS. A APAS teve o Plano Cruzado, que foi uma época muito difícil dos planos. Uhum. Foi muito difícil porque era uma coisa loucura. Mas a pandemia, acho que não houve nada parecido com a pandemia. E eu estava lá dentro. E eu peguei o Ronaldo, presidente. O Ronaldo, eu tenho que colocar aqui para vocês, o Ronaldo, baita presidente. No começo, quando você entra numa casa nova, num trabalho novo, num grupo novo, para você entender as pessoas, compreender as pessoas, leva um tempo. E o Ronaldo, pelo nervosismo, pela dificuldade que nós estávamos passando, era paulada. E aí o Ronaldo, aconteceu um negócio com o Ronaldo. O Ronaldo teve um problema muito sério de doença na família. E eu não sei como é que ele aguentou. É um homem que tem... E isso também transformou ele. Uma pessoa melhor e mais não só mais humana, mas acho que deu mais significado para ele algumas coisas. Foi monstruoso e grandioso. E ele teve uma curiosidade que na primeira feira
Eu estava começando, eu estava naquela ainda... Foi em 22 ou 21, acho que foi isso. Eu não lembro que 21 nós também tivemos problemas da pandemia. Então, acho que foi em 2022. Eu fui chamado para estar com ele para receber a Maria Luísa Trajano, da Magalu. Magalu. Numa salinha que a gente tinha, que depois mudou tudo. E aí foi um crescimento absurdo da APA Show. E ele pediu para me chamar. E dentro dessa curiosidade da pandemia que nós passamos, assim, uma dificuldade tremenda, houve, numa das reuniões, estava a discussão que nós estávamos com a feira fechada, pronta para 2020, para maio. E tudo pago, você pagou, o outro pagou. Tá? Como é que vamos fazer a feira? Não vamos fazer a feira? Vai, não, pá. Vamos fazer em outubro. Não, vamos fazer em março. Vamos fazer em outubro de novo. E aí, numa das reuniões que teve online, eu virei e falei assim, não, a gente não pode fazer. A gente não pode fazer agora. Porque eu entendo, porque quando você começa a entender o ser humano, você tem que entender o outro lado. Eu tenho que entender o Henrique, a Natália, a Laís, o Edson, a Maca, o Carlos Correia, o Ronaldo, o Pedro. Aí eu entendo perfeitamente, porque a pressão é muito grande. Nós precisamos fazer a feira, nós temos muita gente cobrando, mas existe o outro lado também. E eu acho que a gente não deve fazer agora por isso. E aí teve uma pessoa que foi o homem que deu a APAS o que é hoje por causa desse homem, que foi o Omar. O Omar, ele... Quem não sabe o que é o Omar, foi o pode falar. Não. O Omar Assaf. Da Rede Litoral, né? Isso. Foi o homem que transformou a APAS, que fez a sede nossa, que não tinha dinheiro, não tinha... Mas ele sempre falou assim, você tem que pensar grande. A APAS é gigantesca. E não adianta você tem que ser grande na sua postura, na sua conduta, na sua maneira de pensar, e ele já enxergava lá na frente. Muitos usam como visionário, mas, na verdade, dentro dos estudos de psicologia, ele tem uma antivisão, ele já está vendo lá na frente o que é, o que vai ser. Ele já tinha isso tudo na cabeça dele. E ele, nessa reunião, ele falou assim, o Afonso está certo. E isso eu falei assim, olha, eu fico com uma honra ter o apoio do OMA nisso. Aliás, se me permite, Afonso, aproveitar para a gente mandar um abraço para eles, né? Lógico, a Rede Litoral como um todo, o Omar, hoje o presidente da Rede Litoral é o Betinho, né? O atual presidente, o Beto, o Licinho, enfim, todos, o pessoal do CD, pessoal muito bacana, muito profissional, a Denise, enfim, toda a equipe lá da Rede Litoral, um grande abraço aí. E realmente o Omar... Ele é uma cabeça, até hoje, nós estamos num grupo, tá o Galás, tá ele, tá o Pedro, tá o Erlon, tá o Carlos Correia, tá o Ronaldo. Então a gente tem... É uma escola. É só gênios lá dentro, caras de primeiríssima e a gente aprendendo. É isso que veio da APAS. A APAS, para mim, como escola. E aí veio o Pedro. Uma simplicidade, humildade, um coração maravilhoso. Maravilhoso. E eu peguei o Ronaldo, peguei 2 anos do Ronaldo e... Não, 1 ano e pouco do Ronaldo e 2 anos do Pedro. Ou foi 2 e 2, acho que foi 2 e 2. Porque aí o Pedro saiu, eu também saí. E aí veio o Erlon. Mas o Erlon eu tive também o prazer, porque o Erlon era o presidente da APA Show. Ele que fez toda a organização da APA Show e dava tudo 100%. Não tinha que falar 100%. Você pegava o resultado daquilo cada vez maior. E sempre com excelência. O cara é espetacular. Então eu peguei esses 3
espetacular. E aí você começa dentro de tudo isso, você começa a entender, quando a gente olha, eu tenho um fornecedor, eu tenho a empresa de serviço, eu tenho o supermercadista, e eu tenho essa parte de excelência que a APAS tem. Você tem advogado, você tem escola, você tem todo o apoio que o supermercadista precisa, que na hora de um aperto, de uma emergência, está lá a APAS. E ela faz diferença. E se você me permite até fazer um complemento assim sobre esse apoio, se estende até para empresas como a Ipcom. A gente não é supermercado, a gente é fornecedor do varejo. E a gente tem reuniões com eles para falar de reforma tributária. Até mandar um abraço para o Dr. Paulo. Recentemente esteve em contato com a gente para falar de reforma. Né? Ótimo, então, ótimo. Realmente assim, é muito mais abrangente do que as pessoas imaginam, né, Afonso? Muito mais, muito mais. E eu dentro da APAS, pegando esse teu gancho, eu dentro da APAS, quando eu cheguei lá, eu procuro, natureza minha, eu não gosto de ser mais do mesmo. Uhum. Eu falo assim, eu vim aqui, eu tenho que fazer um trabalho diferente. E se você se lembrar, o trabalho que eu fiz, eu atendia eu cheguei a atender mais de 1.000 pessoas nas feiras da APAS. Eu atendia todo mundo, eu levava, eu trazia, eu ia falar. Eu dava a maior atenção para o associado. Todas as pessoas. E nas reuniões da APAS, eu sempre colocava assuntos diferentes. Porque o mais do mesmo, a gente já tem. Lógico, agora tem uma lei nova, tá. Eu costumo dizer, até na última fala que eu tive lá, reforma tributária, falei, pessoal, quantas coisas a gente já passou junto? Quantos plano cruzado, plano real, plano Pandemia. Agora mudou o sistema, substituição tributária. Agora PIS e COFINS, agora IPI, agora a gente já passou por tudo isso. A gente se adapta. E faz parte da natureza humana se adaptar às situações. Vai ser mais uma. Vai haver problema? Vai. Só que nós somos maiores que os problemas. Nós somos maiores que os nossos problemas. Qualquer problema. E nós temos que enfrentar e entender a relação disso. E aí foi um dos trabalhos que eu fiz lá dentro foi isso. E mostrar... Fala assim, o supermercado é mais do que ter gôndola e colocar a mercadoria, os alimentos para vender. É mais que isso. E eu sempre vi nesse aspecto. Uhum. Nós estamos em 2025. Em 2022, eu já estava... 2021, eu já andava estudando, já sabia sobre o assunto. Trouxe já o assunto IA para dentro da APAS, de tecnologia, de IA, banco digital, criptomoeda, Bitcoin. Eu cheguei a levar o doutor Calado, que foi o presidente das criptomoedas e Bitcoin do Brasil, blockchain do Brasil, na APAS, já pensando em fazer uma criptomoeda ou uma Bitcoin para o setor supermercadista. Então, a gente eu já estava enxergando, já estava vendo a mudança, que hoje é cada vez maior, e vai ser cada vez maior. E a IA é muito mais do que a gente imagina. A IA... Antes até da gente ir para a IA, Afonso, para esse tema que é super importante, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, em falar com pessoas que participaram de cada etapa, né, dessa transformação no varejo. Você no início falou, eu praticamente nasci dentro do supermercado, Henrique. Então, assim, a gente está falando de uma época que nem o PDV com leitor de código de barras, provavelmente era uma... Eu cheguei a pegar da manivela. Eu cheguei a pegar na manivela. Às vezes, quando faltava eletricidade, ia na manivela. Teve uma época que a gente trabalhava com as registradoras que a carga de produtos demorava... Quanto tempo para você mandar uma carga de produtos? Aqueles cabos coaxiais, né? E se travava um, parava todos.
né? Então, assim, você Nossa, veio... A gente não está falando só de mudanças tecnológicas, né? Não. Mudanças econômicas, Não, né? não. Sortimento, uma evolução absurda no Absurdo. sortimento, né? Uma evolução na qualidade dos produtos Chocolates. também. Olha quanto chocolate você tinha, quanto chocolate você tem É. hoje. Chocolate e os produtos de evolução, você pega, lógico, você é mais novo, mas passa roupa lá, o Comfort, como é que fala o nome? Eu esqueci agora, mas de passar roupa, hoje você tem Vanish, estou fazendo propaganda para Vanish, mas a Vanish é uma marca relativamente nova, não existia nada disso. Você pega hoje o Omo, lave rápido. Você tem... Até interessante, você tocou num assunto, foi até a esposa do meu sócio que veio para mim e falou assim para mim, olha, tem um amaciante novo que ele vem com cheiro de L'Occitane. Eu falei, sério isso? Então, é uma evolução, já é um gatilho, já foi gatilho para ela, já é gatilho para outro. Olha só. Já vem produtos já com e aí vai surgindo e vai se reinventando. Só que isso é um assunto que aí eu gostaria de falar muito, é sobre o comportamento humano. Como é que, pegando esse gancho do comportamento humano, eu queria fazer um complemento, de repente vai fazer sentido também para a tua resposta. Porque no início, antes da gente começar o programa, você estava falando sobre as gerações, né? E aí, por exemplo, quando eu olho para você, para o teu pai, para o Janu, eu tenho uma admiração muito grande exatamente pelo fato de vocês terem acompanhado, né, todas essas transformações que aconteceram no varejo. E aí a gente tem uma geração nova hoje que é muito antenada, que domina a tecnologia, que conhece muito, né, sobre essa parte digital, né? Mas ao mesmo tempo tem essa questão talvez da ansiedade, né? Questões relacionadas à ansiedade, desejar que as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida, né? E a gente acaba tendo esse conflito de gerações, né? Que pode ser algo ruim, ou se a gente conseguir fazer com que essas diferentes gerações de alguma maneira consigam ter sinergia, trabalhar juntas, é algo extraordinário, né? Porque a gente consegue unir o que há melhor em cada uma delas, né? Então, pela sua experiência, assim, Afonso, como que você enxerga esse processo, assim, Você está entrando num assunto que eu mais estudo, que eu adoro. E que tem muito a ver com o teu negócio. E né? aí eu também, aí depois eu vou colocar, eu não esqueci da IA, nós vamos voltar para a IA. Vamos voltar na IA. Hoje, eu faço parte do conselho das comunidades portuguesas do consulado português. E em um determinado momento, havia uma reunião, pessoas importantíssimas, de idade, meia-idade, e eu pedi a fala. E as questões eram relacionadas a isso também. E eu disse para ele, e eu vou dizer para vocês, e vou dizer para elas, o mundo que vocês conheciam já não existe mais. O mundo que você conhecia ontem já não existe mais. Isso não é só uma analogia. A mudança é tão radical e tão grande que a cabeça do ser humano é o que vai ser mais importante, mais que a tecnologia. Mais que a tecnologia. Porque é tanta informação. E como é que a gente vai lidar com isso? E como é que nós vamos resolver esse tipo de situação? O Elon Musk, ontem eu estava lendo, dizendo, ele acha que, por causa da tecnologia, o ser humano vai ter mais qualidade de vida. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Usar a tecnologia a nosso favor. Usar os robôs a nosso favor. E a gente pode ter uma qualidade maior de vida. Pandemia trouxe uma coisa chamada burnout. Burnout, pânico, ansiedade, medo, depressão. E isso aqui, o computador, isso aqui, trouxe benéfico e não benéfico. Informação para todos. O Brasil acho que está em torno de 2,2
telefones celulares para cada, Para cada habitante. É isso. Eu não vou te dizer se é isso, mas é por aí. É surreal. É surreal. Significa o quê? Que o cara entra ali, tem tudo quanto é tipo de informação. E essa informação fica bombardeando. Você tem filho? Tem. Quantos anos? Uma filha de 9 anos. Só uma filha? Uma filha, Olivia. Olivia. Eu tenho uma de 13 e uma de 11. E eu procuro... Elas não têm celular. Eu falo telemóvel de Portugal. A gente às vezes fala de Portugal. Não tem. Tem iPad? Tem. Já dá problema. Mesmo assim, dá problema. Dá problema. As telas hoje, a quantidade de informações que você tem coisas boas, tem coisas ruins, que traz ansiedade. Então, hoje, o problema seríssimo que está havendo é as crianças. Isso tem um nome, é uma síndrome. Me fugiu o nome agora, não lembro, mas é da criança ficar deitada na cama, vendo celular. E ela não quer socializar, brincar, correr, o que a gente fez. Ter novas experiências. Por isso é a necessidade do ser humano ter experiências, cair no chão, se esfolar, olhar para o outro. Se o outro está triste, você está com raiva, você está alegre, entender isso. Entender isso. E isso faz parte do ser humano. Quando eu falo para você de comportamento, hoje, um problema sério da associação e do setor, não só supermercadista, é a falta de mão de obra. Essa falta de mão de obra vai nos trazer uma nova adaptação, que é o que eu estava te dizendo. Nosso setor, nós todas as horas, todos os momentos estamos passando por mudanças. E isso vai acontecer no setor supermercadista também. Vai aumentar custo? Talvez vai aumentar custo. Mas existem outras maneiras que a gente absorve. Por quê? Porque não adianta dar mais salário para... Não adianta mais te dar um salário para a Natália, para o Henrique. Não é só salário. É a motivação. Fora da motivação, o que eu dou mais de benefício para o Henrique? Horas de descanso, um seguro-saúde, um seguro de vida, um vale-refeição, um vale de compras, uma cesta. O que mais que eu dou? Isso só já basta? Aí vem uma grande questão, que é uma mudança, por exemplo, na Europa, e vai vir para cá, que é o ESG, ou ESG, que é o cara que é gestor ou CEO, ele vai ser, dentro da lei, obrigado a saber onde o Henrique mora, como é que vive a esposa dele, em que escola... Olivia estuda, como é que ela está, como é que está a vida mental, a saúde mental do Henrique. Se ele está sendo pressionado, se ele está tendo estresse, se ele está tendo estafa, se ele está tendo algum tipo de... se ele precisa fazer exercício. Benefício. Hoje, muitas empresas dão Gympass, Total Pass, benefício, saúde. Todo mundo sabe aqui que é necessário fazer exercício físico. E isso traz a saúde mental para dentro. E essa saúde mental, nós estamos falando de colaboradores. E o consumidor? Eu tenho um caso que uma senhora ia toda sexta-feira comprar pão embalado no Lusita, Puma, Vic Bold. E ela vinha na segunda-feira trocar o pão. E ela mandava me chamar. Falou, mas... não, está perto para vencer. Faltava 5 dias para vencer, 6 dias, 7 dias, não sei. Ela não queria trocar o pão. Ela queria ficar conversando comigo 15, 20 minutos. Ela queria a minha atenção. Contar qualquer história, qualquer... Por quê? No mundo dela, talvez, a solidão, o medo, o pânico, a depressão, ou seja lá o que for, ou simplesmente a solidão. Ou eu olho na loja, o João está na fila do pão,
brincando com o balconista. É, o Santos perdeu hoje. Aí já estou falando até de um amigo nosso lá no grupo da APAS, o Carlos Rosa, que é o diretor, acho que é da Leste. Acho que é da Leste. E ele, santista, tá quase sem dormir, que o Santos vai cair. Falei, não vai cair, porque o Neymar não vai deixar. Mas é gatilho. Ao mesmo tempo que ele tá dando gatilho no balconista e o balconista fica feliz de ver ele na fila e fala, perdeu! O outro também está se sentindo importante e está vendo uma interação dos dois, que é, ou o cara fica pensando o dia inteiro e fala assim, às 7 horas eu vou buscar o pão e vou atormentar ele. Conhecem pelo nome. Exato. Conhecem você pelo nome. Exato. Exato. E isso é a parte humana. Seu pai que está sempre ali. Né? Meu pai pergunta por que ele não está aqui? Cadê ele? O que aconteceu com ele? E essa necessidade, mas não é só comigo, nem é só com meu pai, é com a moça do caixa. Que tem lá, que só quer passar. Aí nós temos, usamos a Ipcom para ver os movimentos, e tem caixas que tem um movimento maior e caixas que tem um movimento mediano, menor, mas porque tem a necessidade que quer falar com aquela caixa, que quer passar com aquela caixa. É por causa do sorriso, é por causa do simples atendimento, de uma atenção que só tem naquela caixa. E aí, dentro disso, eu usei numa das apresentações na APA, a IA dentro. A IA, ela vai ajudar, e já nos está ajudando, e cada vez a Ipcom, daqui a pouco, só IA, ela é capaz de facial. O Henrique entra na minha loja, não sei qual é o supermercado, vamos dizer lá em Atibaia, que você vai no teu supermercado, que você vai sempre lá, ou a tua esposa, ela reconhece você, ela reconhece a tua face, ela sabe o que você gasta e ela consegue identificar para quem você está comprando. Pelo teu olhar, pelo teu semblante. O produto, logicamente. Fala assim, tua esposa gosta de um queijo especial ou a Olivia gosta de um chocolate especial. Da maneira como você entra, ela já identifica. Hoje ele vai comprar para a Olivia. E aí vem o trade marketing, ou a media marketing. Ela está dentro da loja, ela começa a andar dentro da loja, a telas de mídia, start, gatilho. Olha, tem esse chocolate novo que lançou. Nossa, a Olivia vai amar esse chocolate. Aí, gatilho mental. Escolhi um para ela aqui já. Isso é tudo de vocês. Eu não vou levar nada. Isso é tudo para vocês. Ela adora isso aqui. É tudo para vocês. E aí... Esse também. Pronto. O legal, a gente tá falando, o legal é que eu fui estudar. Persuasão, gatilhos, técnicas de negociação, tudo psicologicamente, tudo. Eu consigo, até Yang, que aí vem Meyers e Bridgers, que é na linha de Yang, que é MBTI, que é tipologia. Vocês devem fazer também na Ipcom para contratação, mas pela tipologia e pelo comportamento, eu consigo identificar, e PNL e tudo pelos estudos, o comportamento da outra pessoa. Pode ser um consumidor, pode ser um colaborador, pode ser um vendedor, fornecedor, não interessa. Eu consigo identificar a maneira das pessoas pelo comportamento e saber o que dá gatilho nelas, o que ou pode irritar elas, ou o comportamento delas, se for irritado, eu consigo trazer elas para uma amenidade mais tranquila. E aí já segue os comportamentos. É muito é gostoso, é bom.
Afonso, indo agora pro... A gente vai falar de AI ainda, hein? Tá bom, de AI. o que Dá- quiser. dá Eu pra adoro. es- Eu dá pra adoro. explorar mais. Eu adoro. Não, eu adoro. Porque assim, tem coisas que eu acho... É óbvio que trabalho repetitivo, né? Quando a gente fala de predição também, eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Já está ajudando, né? Já está ajudando. Mas você deu um exemplo, né? Por que tem um caixa ali que vende mais, né? E aí, nós somos seres humanos, né? Somos pessoas que precisam da socialização, né? Então, realmente, algumas... existem funções, existem trabalhos que não tem como, né? Não tem como. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mudando Por que eu tenho uma empatia maior com você e eu não tenho tanta? Ou não é que eu não tenho empatia pelo Edson. Por que eu tenho com você uma maior facilidade e com o Edson não? Não faço ideia. Como? Não só pelo teu comportamento, por eu entender você e eu já sei a tipologia dele. Eu já sei como é que é o Edson. E eu sei os medos do Edson. E a gente usa na psicologia uma coisa que é interessantíssima. Nem tudo que se vê é o que está sendo visto. Você escolhe o que você quer que eu veja. O Edson escolhe a mesma coisa. Não é só questão de máscara, não é isso. Que não é maldade, não é nada disso. É uma afinidade, né? É a natureza da pessoa. A empatia eu posso criar com você, posso criar com ele. Eu consigo. Eu consigo trazer ele e consigo trazer você. É a empatia. Porque aí existem técnicas. Raporte, existem várias técnicas que a gente consegue e se há um bloqueio, a gente consegue desbloquear. Tudo, logicamente, com técnicas e psicologicamente. Uma coisa interessante que você falou, a gente tem tecnologia, a gente tem... E serve também para a Natália e para a Laís. A gente está acostumado hoje a fazer isso. Certo. Isso. Olha que coisa, que engraçado. Eu vou dar treinamento para os colaboradores. É uma das coisas que eu estou, por exemplo, colocando agora no Lusita. A gente tem que treinar o pessoal. E a gente vamos usar tecnologia. Ótimo, tem que usar a tecnologia, você tem que ensinar, é uma ferramenta e tal. Mas você sabia que no cérebro, para ser efetivo e ter efetividade, o cara tem que escrever. Escrever. E às vezes não é uma só vez. Ele tem que repetir. Isso, inclusive, é uma técnica de aprendizado. Você Que as acelera pessoas- o processo de aprendizado. Que as pessoas às vezes não usam mais porque tem o computador, porque tem o iPad, porque tem o celular e tal. A gente estava falando de comercial aqui antes. Parte comercial, porque vai pá. Se ela não escrever, ela não identifica o que ela tem que fazer. E às vezes não é uma vez só. Eu estava lendo um livro e esse livro tinha 70 perguntas que você tem que responder. Beleza, eu fui lá, respondi e tal. Só que, passado uma semana, você tem que responder essas 70 perguntas de novo. Passado mais uma semana, você tem que responder 70 perguntas de novo. Passado mais 70 perguntas de novo. Tem que responder. Depois, ele pede para você comparar as suas respostas de uma semana para outra. E vai te mostrando a evolução do teu conhecimento, da tua base. Só que a partir do momento que eu escrevo, meu cérebro tá córtex pré-frontal, a amígdala abre, 7 segundos de aprendizado. Vai entrando. Eu desarmo você, consigo entrar dentro de você e falar assim, olha, é isso. Vamos ter que fazer assim. Por isso que o cara tem que escrever. Quando você pede um feedback,
Falei, Natália, te deram feedback? Te escreveram feedback? Foram lá, as pessoas te escreveram, te mostraram? Ah, mas eu sou de marketing. Ótimo que você é de marketing. Vamos escrever? Vamos ver? O que a gente pode... Tem uma palavra aqui que a menina falou lá que é maravilhosa. Essa palavra pode trazer 10 clientes a mais. Ah, talvez sim, talvez não. Você tem que testar. Você tem que tentar. E aí, sim... Ah, mas espera aí, mas... o comercial precisa de um tributário? Sim. Todas as perguntas que eu te fizer, você tem que me responder. RH, tributário, o que mais que aí que eu tenho? Estoque, Fiscal, comercial, inventário, tudo. Tudo. Se eu preciso de você e eu quero te contratar, eu preciso saber exatamente o que... Mas, tá bom, mas aí, vamos lá. Faltou luz. Como é que é feito o backup? Na nuvem. Tá, mas como é que eu acesso a nuvem? Se eu não tiver... E se faltou a energia? E se faltou a internet? Tem que saber tudo isso. Tem que escrever. Escrever, o cara nunca mais esquece. E para não haver erro, 36 vezes a repetição. O que eu estou querendo dizer com isso? O cara vai arrumar uma gôndola. Cara, você explica 10 mil vezes pro cara. Não, tem que ter. Se ele repetir 36 vezes, aquela situação ele nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Ele vai fazer certinho. E se eu der outra coisa, ele vai fazer certinho. E aí, por diante. É uma das técnicas que a gente está usando. Por exemplo, eu estou vendo agora que a gente está com problema de mão de obra, que é uma coisa que está todo mundo passando. E vocês têm uma equipe que está com vocês há muito tempo, então, né? Então, você sabe que é uma coisa curiosa. A gente perdeu agora há pouco tempo uma moça que você conheceu, a Raimunda. Sim. Ela faleceu. A Raimunda tinha 50 anos de empresa. Começou desde novinha. E vários, de 30, 40 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos. Mas, sim, vários. Agora, logicamente, as pessoas estão se aposentando, tem alguns que querem continuar, tem outros que não, vão embora. Mas eu vejo algumas qualidades de pessoas que eu falo para o Janu, vamos treinar e vamos fazer isso. Mas tem a cultura. Eu falei, calma, a gente tem que... A mudança, ela acontece de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Por isso que eu preciso de cabeças novas. E essa geração que vem, a Z, ela é muito cheia de ideias. E elas não vão nos auxiliar nisso. Lógico que nós temos um problema hoje muito grande, que é a uberização. Uber, iFood. Isso. Você imagina o seguinte, e vem a história. O mundo mudou. Aí você vem com aquela cabeça, não, FGTS, INSS, papá. O cara hoje, eu sei, vai falar assim, não, eu entendo. Mas o cara não está interessado nisso. Ele está interessado que ele tem o horário que ele quer, a hora que ele quer. O dinheiro é dele, ele faz o que ele bem entende com o dinheiro. É dele o dinheiro. Ele não quer saber se você vai ter que pagar FGTS, se você tem que pagar INSS, que você tem multa, que você paga imposto, que você paga tributo. Que você... Não quer saber disso. Ele não quer. Então, por isso que eu falei para você, cuidar tem que ser maior. Tem que ser maior. Senão você não vai ter. Nós temos um problema. Açougueiro. Eu tenho um açougueiro que foi trabalhar no açougue e trabalha de Uber. Mas se ele perdeu o emprego do açougue... Só que ele não está pensando se ele tem FGTS, se ele tem INSS, se ele tem... A profissão. Não, profissão. Profissão. A própria profissão. Sim, né? sim. Que aí que eu questiono. Talvez não seja a hora agora da nova política dentro das empresas, dos colaboradores, serem diferenciadas. Há um movimento hoje na Espanha, acho que na Espanha e em alguns outros lugares, que a empresa paga o valor em cheio para o colaborador
e o colaborador escolhe se recolhe ou não recolhe. Eu não sei se isso daria certo ou não daria certo, eu não sei se dá certo, se não, por causa do INSS, por causa das questões da aposentadoria. Por causa das bets. Das bets. As bets hoje é um problema seríssimo. O setor está sofrendo muito por causa disso. O cara, ao invés de fazer a compra semanal dele, vai... A gente vê, por exemplo, o cara vendendo cartão de vale-benefício de comida, de cesta básica, por dinheiro para jogar na bet. E isso é um problema seríssimo. Aí eu, particularmente, eu sou a favor da liberdade, mas não sei se nesse caso... tem que avaliar com mais cuidado. Cuidado, mas aí você fala assim, mas culturalmente a gente não temos tanta cultura responsável em relação a isso. O cara deixa de tirar comida dentro de casa, leite para criança, para jogar na bet. Mas aí fala para você, mas poxa, na Inglaterra tem bet. Todo lugar do mundo tem bet. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso. Não sei te dizer. Não sei, é difícil. É difícil. Mas... Só com os impostos em cima da bet, o cara não vai parar de apostar. E o cara está tirando de comida. Exatamente. Parte do orçamento dele, né, sai do essencial, né, para a esperança de que ele vai ter um retorno. Então a gente não sabe como é que vai. Como é que nós vamos resolver isso? Não sabe. E isso influencia também no seu mercado. Sim, muito. Você deixa de vender porque o cara está dentro da bet colocando... E isso tem números. Mesmo a Scantec, a Nielsen, ela te traz números que assim, são assustadores. São assustadores. E cada vez mais. Mudando uma curiosidade, Afonso, mudando um pouco de assunto, você comentou no início sobre self-checkout, né? Então, vocês estão pensando em implementar? Nós vamos colocar. Nós estamos passando por uma transformação. É natural isso. Lógico que a gente está numa área que ela hoje está na Oscar Freire, é muito chamativo. Está tendo muitas construções do lado, muitos prédios. E o público está mudando? Muda. Seja lá A, B, C, D, não interessa. Público é público, cliente é cliente, consumidor é consumidor. Nós temos hoje, cada vez pela geração Z, que quer uma facilidade maior, você tem que ter o food service, que é comida pronta, que o cara vem, quer facilidade, o cara... Vocês estão fazendo? Já alguma coisa a gente faz, sim. A gente tem uma rotisserie, mas nós vamos ter que passar por uma reforma grande e essa adaptação vem tudo nisso. O self-checkout vem também Eu sinto falta onde eu moro. E lá tem uma loja, em Atibaia a gente tem muita loja, né? Tem Nagumo, tem o Pão de Açúcar, tem o Convém, tem União, né? Tem muita loja lá. Então, loja bacana. Geralmente a gente compra no Convém, né? E eu sinto falta. Eu sinto falta dessa categoria, né? Não tem. Vai ser cada vez mais, até pela... Eu costumo brincar, assim, a gente mora, principalmente quem está aqui no centro, que está mais localizado nessa muvuca total, que é uma Manhattan. O cara não tem... E ele quer coisa... Ele não quer... Ele quer, às vezes, comer ali no coisinha, mesmo jogar fora e acabou, não tem que lavar a louça, não tem que... E acabou. E eu creio cada vez mais vai acontecer isso. Aí, aproveitando essa que vem também dos estudos, que eu também coloquei isso na APAS... São coisas correlacionadas, né? O self-checkout, ter a rotisserie... Mas vai ser mais que isso. Voltando para IA, para media marketing, a experiência dentro do local. Porque nós temos o e-commerce hoje cada vez mais aumentando. Você tem a Amazon, você tem Mercado Livre. Os marketplaces, né? Total. E os chineses entrando. Se eu não tiver uma experiência que seja única para o consumidor, eu estou falando experiência de verdade. Você tem muita loja no Sul que tem esse tipo de experiência. Festival, eu adoro, eu acho
Confiança no interior também acho uma experiência... O Santa Luzia é único. Mas, quanto mais experiência houver dentro das lojas, usando a tecnologia também, mais que isso, o ser humano, a gente falou do caixa, da moça do caixa, o cheiro. Cheiro. Uma pizza quente saindo dentro do pão. Cheiro, o pão, o barulho, uma imagem de um churrasco. Então, olfato, audição. Hoje nós encontramos lojas que o cara tem um piano bar tocando piano para o mercado inteiro. Ou uma música mais tranquila para o cara, se ele está nervoso, está estressado, ele tem aquela sensação de calma. Ou ele entra no hortifruti e ele começa a ver frutas ou qualquer gatilho que o cara... Antes, a dopamina dele dispara. Fala assim, hoje é dia do... Que time que você torce? Eu sou mesmo que o seu. Ah, nossa, Corinthians. Nossa, meu pai tem uma história linda no Corinthians. Ele falou, hoje tem jogo do Corinthians. Eu vou no Convém, vou comprar uma cerveja, vou comprar uma carne que eu quero fazer um churrasco, vou chamar os meus amigos. Já antes, você já acionou, já identificou e você já vai pensando. Só que eu chego no Convém, eu começo a andar na loja, eu já sei onde é que está, eu já vejo o açougue antes, tudo antes. O teu cérebro já vê tudo antes, já sabe o que tem que fazer, comprar, o que eu vou fazer e tal. Só que nesse meio caminho, a IA identificou e ela identificou que você vai fazer churrasco. E ela começa a soltar, fala assim, Henrique, tem uma linguiça nova e que entrou. Eu sei que você gosta de uma coisa diferente. E outra, para sobremesa, entrou um pão com doce de leite, lá um doce que você pode colocar depois na churrasqueira no final, ou pode servir com sorvete. E você já, gatilho. E você vai pegando por impulso, que é normal. Que legal. Que é normal. Ou o cheiro. O cheiro, o som e o tato, logicamente. Fala assim, eu peguei um saquinho de pão, estava quentinho. Também. Afonso, ao longo dos anos, assim, o que você acha que foi... É tanta mudança, né? Tanta coisa acontecendo. O mundo está mudando. O que você acha que foi, assim... o que gerou esse sucesso, essa credibilidade, né? Essa imagem tão tradicional do Lusita, assim? O meu pai diz uma coisa que eu acho que é 60 anos de história. Que, aliás, pessoal, queria falar uma coisa para vocês. É um dos lugares que eu adoro ir para almoçar. Assim, quem tiver oportunidade, obrigado, o restaurante deles é espetacular, cara. Obrigado. Eu tive na inauguração, né? E a gente sempre fala lá na Ipcom, pô, cara, tiver oportunidade, almoça lá, porque é espetacular. E nós somos uma das primeiras lojas a ter lanchonete dentro, desde 60 e pouco. Já tinha lanchonete dentro. E o restaurante também, vocês inovaram, né? Porque vocês estão há quanto tempo tem o restaurante? Vai fazer 15 anos. 15 anos, gente. Acho que é 15 ou 12 ou 13 anos, qualquer coisa assim. Mas a gente já tinha maravilhoso antes. O restaurante. A gente tinha antes, lanchonete com mesa, com servia. Vocês fizeram pizza também? Tem também, né? Paramos por causa da pandemia. Agora a gente vai passar para essa... E a pizza era muito boa, muito boa. Mas enfim, conta um pouco dessa história aí. O que você acha que foi o meu pai tem uma curiosidade. O meu pai, quando chegou aqui em São Paulo, a primeira coisa que fizeram com ele, levaram ele no estádio do Corinthians. Virou corintiano. Meu pai é assim, você é português? Não. Você é brasileiro? Não, sou corintiano. Meu pai tem uma história muito bonita no Corinthians. Mais de 30 anos de conselho. Meu pai foi padrinho do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, Dr. Mário Gobi, que foi campeão mundial e da Libertadores. Eu tive 6 anos de conselho, ainda participo muito lá ativamente da política. A gente agora não tem, mas tinha algumas diretorias lá dentro, porque o meu grupo faz parte
ainda ativamente da política do clube. E o Corinthians é uma paixão. Uma paixão. E é o uma meu potência, pai, né? o meu pai, quando eu era pequenininho, meu pai saía 4 horas da manhã para trabalhar, voltava meia-noite. Eu ficava na escada esperando ele. E muitas vezes eu ia com ele de manhã cedo, pequeno. Eu abria de 6 horas da manhã, escuro, eu lembro disso tudo. Meu pai sempre na porta ali. Sempre na porta, sempre na frente, e ele dando a cara para bater, daquele jeito dele, centralizador. Mas aquilo cativa as pessoas, todo mundo conversa com ele, fala com ele. E aí ele tem aquelas confrarias dele que ele traz as pessoas do Corinthians, amigos da Portuguesa, do Bom Consulado e os da rua. Tinha um monte de cliente, que tinha a confraria dos clientes da rua. E aquilo sempre foi uma festa. Nos dias estabelecidos era festa. E ele sempre gostou disso e as pessoas, logicamente, havia esse relacionamento. A ponto tem, por exemplo, de pessoas muito queridas que às vezes ficavam desesperadas, na época, principalmente do Plano Cruzado, que faltava algum tipo de produto. E ele falou assim, vem aqui que eu vou dar um jeito de te arrumar. E conseguia. E as pessoas não esquecem mais disso. Acabam não esquecendo disso. Ou falou, olha, esqueci. Falou, depois você paga. A gente era época da caderneta. Até hoje ainda acontece, algumas coisas acontecem isso. Deixa aí, assina a nota, depois você paga, vem pagar e tá tudo certo. E é isso, é esse relacionamento. É isso que a gente traz com a gente e, logicamente, como eu disse para vocês aqui, o mundo mudou. O mundo que a gente conhecia mudou e cada vez vai ser mais isso. Mas tem um aspecto humano que eu acho que vai ser, talvez, a grande importância de tudo na vida vai ser o aspecto humano. Essa curiosidade. Eu fui numa reunião de uma grande indústria de alimentos. Uma das maiores do Brasil. De alimentos deve ser a segunda ou terceira do Brasil. E surgiu um assunto que eu fiquei assim, pasmo. A IA, eles usam muito a tecnologia e a IA faz leitura, no caso era suínos, dos porcos. A IA fazia leitura dos porcos, tal. E aí houve um questionamento do olho do ser humano para o olho da IA. E foi identificado que o olho humano, nesse aspecto, perante aos porcos, era mais importante que a IA. Porque o olho humano via alguns detalhes no porco que a IA não identificou. Que poderia ser uma doença, que poderia ser no caso, sei lá, era uma mancha, ou aparecia alguma coisa. E houve uma discussão dentro dessa indústria sobre a IA e sobre o olho humano. Ué, mas imagina, milhões de anos aí de evolução, né, da nossa espécie. Eu achei isso espetacular. Eu achei isso espetacular. Fiquei chocado. Falei, a IA? Falei, mas vai chegar, porque se a gente pensar que os robôs analisam tudo, né? Não só a imagem, mas também o sangue, tudo. Mas é isso. Até para nós, para você com a Ipcom... Desculpa, curiosidade, como que é a história de vocês com o Corinthians? E o varejo tá no meio de campo aí também? Ou não? Você sabe que em 2020... Nós estamos em 2023... 2023, eu disponibilizei para a APAS, através do Corinthians e da APAS, que é um relacionamento que é importante, que ainda não está explorado, não só o Corinthians, os dois, quando se descobrirem, vai ser uma coisa, tanto tem que vir do clube e tem que vir também, lógico, da APAS, essa junção. Eu disponibilizei um camarote para diretores e CEOs, executivos, donos dos mercados, para ir na Arena Corinthians, e foram. Foi uma van
levou eles, foi uns 18, acho que, donos do supermercado, para assistir um jogo. E o jogo foi bom, porque o Corinthians ganhou de 3-4-0, foi maravilhoso. E, bom, o meu pai, que virou corintiano, meu pai é completamente apaixonado pelo Corinthians. Ele apaixonado. E aí, meu pai ganhou cidadão corintiano na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí meu pai tem placa, tudo que você imaginar, do Corinthians, dos comerciantes, do prêmios. E meu pai também virou comendador, através da comunidade da Embaixada Portuguesa. Ele te levava para assistir jogos quando você era criança? Sempre, desde pequeno. Eu lembro que eu dormia, 5, 6 anos, eu dormia no estádio assistindo o jogo do Corinthians. A gente se apaixonou. E eu fui pro Japão. Olha, você viu, então? Fui ver o Corinthians, fui pro Japão. Eu fui para Dubai, Nossa, depois eu fui pro Japão. Deve ter sido uma experiência... Única. A gente foi tudo único, foi tudo maravilhoso, tudo. E nesse dia, no Lusita... Foi uma invasão mesmo? Foi uma coisa absurda. Você sabe que é considerado... Deslocamento humano, depois após a Segunda Guerra Mundial, o maior contingente para o Japão. Tem uma história do Washington Oliveto, faleceu, né? O Washington Oliveto é falecido. Super corintiano também, né? Que ele foi pelos Estados Unidos, ele não foi por Dubai. Sim. E aí, quando ele passou na imigração, o oficial chegou para ele e falou: Meu, me explica aí, que história é essa? O pessoal, eu vou, né, libero para as pessoas seguirem para o Japão e o cara fala: Vai, Corinthians! Gol Corinthians, né? É muito engraçado essa história ele contando. Eu vi coisas lá, assim, únicas. Eu tenho uma imagem há uma ponte, acho que é em Nagoya, Yokohama e Nagoya. Nagoya, que é 500 km de distância. Era um negócio longe. Mas tem uma ponte, e aí você vê o sol se pondo. Mas a ponte, você para chegar no estádio, na arena, tinha que atravessar essa ponte. Eram milhares e milhares de corintianos atravessando essa ponte. Era um negócio assim inimaginável. E na final tinha 68 mil pessoas e eu te digo com certeza 80% era corintiano. Eles falam que foi 35 mil. Porque teve muita gente. Eu, por exemplo, não fui registrado. Eu fui com passaporte português, eu não preciso de visto nem nada. O cara não sabe se eu fui pro Corinthians ou não. É verdade. Então, teve gente que foi de Londres, dos Estados Unidos, da Austrália, até da Nova Zelândia. Eu conheci gente que foi assistir o Corinthians. E tinha por volta de 50 mil corintianos lá. Foi um negócio completamente absurdo. E, pelo visto, foi único. Nós estamos passando uma fase agora que é uma loucura. Tem que refazer tudo e rever muita coisa. É isso. Legal. Bom, Afonso, estamos caminhando para o final. Né? Olha, só agradecer. Espero que eu tenha trazido alguma coisa de novo, que é o que eu gosto. Inovação, novas ideias, insights, cabeça nova. Lembre-se que esse mercado tem muito mais poder de que só vender mercadoria na gôndola. Você está falando no mundo lá dentro. E tem que ser aproveitado. Da mesma maneira que eu falo para a Ipcon. A Ipcon, você tem uma coisa na mão que é gigantesca. Aproveite. Sempre. O episódio de hoje eu acho que vai além dessa questão tecnológica, né? Acho que a gente falou aqui hoje realmente sobre as relações, né? A questão humana, né? E porque no final do dia é isso que vale, né? É isso que fica, né? Relacionamentos que são para a vida toda, né? A contribuição que todos nós acabamos gerando, né? Só de curiosidade, eu falei Maca, Apas. Eu falo Ipcon, Henrique, Jaqueline, agora a Natália. Na hora. Quando eu falo Ipcon, eu falo Henrique. Jaque. É automático. Cérebro na hora, liga e é isso que fica. É isso que fica. Quando eu falo Clu, eu falo do Danilo Cibove. Eu falo, já falo a pessoa. E é isso que fica. É isso que fica. O resto, a gente tá de passagem. Ferramenta, né? Que a gente usa. A gente tem que fazer o bem para as pessoas e querer o bem e torcer a favor. A gente tem que torcer a favor. Que é isso que é o propósito do ser humano.
querer o bem das pessoas e torcer a favor das pessoas que a gente gosta e das empresas que a gente são parceiras e que estão com a gente nessa caminhada. E eu particularmente tenho uma história assim muito ligada a vocês, assim, muito mais talvez até do que vocês imaginam, né? Porque teve um período que eu fiquei fora da Ipcon, né? Eu saí. E, cara, assim, vocês eram pessoas que eu ia lá e você, o Janu, o seu pai, que me davam uma força, assim, absurda. A gente sempre te abraçou com carinho. Sempre tivemos junto com você. Você sabe que é verdade isso que eu estou falando. Então, eu só tenho a agradecer, assim, agradecer seu pai, a você, o Janu, porque realmente, assim, foi um período de mudança, e mais né? que isso, é credibilidade, é o teu nome. A gente sempre lembra, qualquer dúvida, Henrique, não, faz isso. Não, eu acho que deve ser por aqui e tal. Você sempre foi uma pessoa que direcionava a gente a fazer escolhas certas. Eu só tenho a agradecer e dizer que vocês podem assim sempre contar comigo. Idem. Né? Para mim é um prazer, assim, eu sinto muito feliz quando eu consigo ajudar de alguma forma. E você sempre dando excelentes ideias, assim, pessoal. Apesar do Afonso não ter ido no Ipcon 360, ele deu uma contribuição que foi extraordinária para a gente conseguir fazer com que os clientes se motivassem para ir no evento. Né? Então, deu muito certo, né? Aquilo que você pediu para eu fazer. E lotou. Né? Legal, lotou. Legal. Né? Então, foi espetacular. Assim, isso né? é muito bom. Os clientes adoraram. Só agradecer. Isso agradecer. É muito bom. Né? Então, é isso que eu assim, o que eu gosto, é o que eu quero. E aí, ó, aproveitando, Afonso, ó, aqui para você levar um presente. Você pode abrir, vai ser legal para você. Obrigado. Para você ver. Eu amei foi essa foto. Então você vai adorar agora. Ó. Olha. Essas três aqui é que me fazem, que faz o meu sentido de vida. Eu tenho 3 mulheres, graças a Deus, maravilhosas. A Sofia é o meu primeiro amor, é minha vida. Eu trabalho e luto por ela, pela Helena. A Helena é uma coisa fofa, maravilhosa, linda demais, uma fofinha. E a Mariana, que me dá todo o suporte e é meu amor da minha vida. Obrigado pelas 3 e para minha família, meu pai, que é o meu herói, que é meu ídolo, meu irmão Davi, que é uma pessoa que, quando eu preciso de falar, eu preciso de alguém para raciocinar, meu irmão. E a minha irmã é médica, minha irmã nos salva todo mundo. Salva você é o mais novo ou você é o mais velho? Eu sou do meio. E agradecer a minha tia também, que é minha madrinha, que ela sempre, na hora, ela vem de Portugal. Toda vez que a gente precisa, que a gente está com dificuldade, principalmente relacionada à saúde, alguma coisa, ela vem para cá e nos ajuda muito. Henrique, obrigado mesmo. Isso aqui é um ouro. Obrigado, viu? Imagina, de coração, obrigado, de toda a Ipcon, assim, toda a nossa equipe. Obrigado. Em agradecimento por essa parceria. A gente só tem a agradecer. Isso aqui vai para o meu escritório. Não vou levar para minha casa, não. Vai ficar no meu escritório. Na minha sala. Quando você for lá, eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Que legal. Vou colocar lá, no meu escritório. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, Laís. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha trazido coisas boas para vocês aí, tá bom? Para nós e para todo o varejo que vai ficar lá para o mundo inteiro. Espero que sim, né? A gente espera que a gente quer ajudar as pessoas e trazer ideias novas e com contribuição. E agradecer também a toda a equipe do Lusita. Obrigado, o time de vocês sempre muito carinhoso com a gente, muito generoso. Assim, vocês realmente são uma loja fora da curva. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, obrigado. E convido vocês a almoçar no Lusita. Já tá convidado, tá bom? Tá joia. Estúdio Voz também, né? Estúdio Voz também. Lógico, eu já falei, já tá lá e já tá convidadíssima. Nossos parceirões aqui também. Legal. É isso aí, turma. Agradecer demais vocês por ficarem com a gente aqui, acompanharem esse podcast que foi extraordinário. Falamos sobre pessoas, sobre a tradição que é uma loja como o Lusita. E eu tenho certeza que vocês
se apaixonaram aí por essa história, se divertiram. Só agradecer por vocês estarem conosco e a gente espera vocês no próximo episódio. Para você que é varejista, seja de qualquer segmento, supermercado, atacado, hortifruti, padaria, restaurante, se você precisa de um software que vai te ajudar a controlar a sua gestão financeira, comercial, contábil, fiscal, Clube Fidelidade, frente de caixa, a Ipcom ela vai te atender de forma completa, 360, com todos os produtos e com uma equipe que ama o que faz, que se dedica, que faz com muito amor, muito carinho. Então, qualquer lugar que você tiver do Brasil, se você precisar de um RP, entre em contato com a gente. Manda um e-mail, manda um direct, liga pra gente, que vai ser um prazer receber você e conversar com você. Se precisar de indicação, eu tô indicando, hein? E Afonso, a gente não pode esquecer, né? A gente tem que sempre pedir para os clientes. Lógico. Se você gostou desse episódio, Dá um like. dá um like, Dá um like. comenta, compartilha, Sininho. Aperta o sininho. aperta o sininho, segue a gente. Fechado? Obrigado, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Até mais.